Gente, o assunto de agora é bom. O assunto de agora é muito bom, porque quando você consegue pôr a casa em ordem, parece que tudo fica em ordem, né? Manter a organização, né, em casa é essencial para ter uma vida plena e feliz. Afinal de contas, né, uma casa desarrumada ou suja não é legal, né, querido? Não é não. É o ambiente ideal para reduzir a qualidade de vida dos moradores, né? Muita gente acha que só esconder a bagunça na hora de receber as visitas dá certo, certos cuidados não são necessários, mas a verdade é que uma casa desorganizada influencia na vida e na rotina de quem mora lá, causa desânimo, irritação, uma opção de outras coisas. Mas quem vai falar com a gente a respeito desse assunto aqui no Notícias do Bem é a personal organizer Gabriela Palumbo. Gabriela, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Obrigado por começar o ano com a gente. Antes de mais nada, então, feliz 2022 para você. Feliz 2022 para vocês também. Obrigada. Bom que você está com a gente. Gabriela, essa coisa de arrumar a casa parece que tem um certo bloqueio, né? Dá sempre uma preguicinha, a gente dá uma procrastinada, né? Não, deixa aquilo ali, olho pro armário, deixa o armário ali, tá tudo guardado, a gente fecha a porta, ninguém vê. Mais tarde eu faço. Outro dia eu faço, na minha folga eu faço, e acaba não fazendo nunca, né? É verdade. Eu sei bem o que é isso, porque antes de eu me tornar personal organizer, eu era uma bagunceira, viu? Olha. Então eu sei o que é isso. A salvação. Ah, sim. Eu sempre falo que quando falta o dom, vem a técnica, né? Provavelmente muitas pessoas não nasceram organizadas, mas existe a técnica, né? Existem profissionais que vão te ajudar a conseguir achar esse caminho da organização, que é um caminho tão gostoso, né? Que a gente vive bem melhor. Então, existe a possibilidade de melhorar. Eu sou prova disso. Ai, que legal! Gabriela, nós estamos acompanhando no seu canal, nessas semanas, nesses dias, que você tem comentado um assunto muito interessante e usado uma palavrinha que há muito tempo eu não usava, mas que ela é muito conhecida, que é a palavra chamada tralha, né? O que é a tralha? Como lidar com ela e como se livrar da tralha, né? O que é uma tralha, né? Porque a gente associa tralha, às vezes, a uma coisa já em desuso, uma coisa meio velha, né? Mas explica pra gente, assim, pra gente entender, ter mais clareza, né? Sim, a tralha, ela só atrapalha a nossa vida, né? A tralha, muitas vezes a gente associa tralha a lixo, mas não necessariamente. Pode ser alguma coisa que você não usa e que você pode doar para alguém, e isso vai fazer o bem para outra pessoa e bem para você, porque vai aliviar um pouco da sua vida. Bom, a tralha, ela é tudo que vai te atrapalhar. Então, são dois tipos. A tralha física, que são coisas que a gente vê, objetos que a gente não usa, objetos que a gente não gosta e que atrapalha a praticidade do nosso dia a dia. Por exemplo, um vaso decorativo que está na sua casa que você já não gosta mais. E toda vez que você olha, você tem aquela sensação desagradável. Mas você não sabe exatamente o que é essa sensação desagradável. É simplesmente porque você mudou de gosto, mudou de estilo, e aquele vaso na sua estante você já não ama mais. É uma tralha. Ou pode ser também uma xícara que você usa na sua casa que quebrou a alça. E aí uma xícara quebrada não faz sentido você ter na sua casa. Provavelmente é lixo. Muitas pessoas costumam colar, né? A alcinha da xícara e tudo. Mas eu acredito muito no desapego, que a gente tem que deixar aí aquilo que já não precisa estar mais. Então, você já foi feliz com aquela xícara, ela já te serviu para muita coisa, ela quebrou, gente, deixa aí, vamos desapegar. Então, essa tralha é a tralha física, né? Coisas que a gente vê. Aí a gente foi embora, fechou a porta da casa, foi trabalhar, a tralha sumiu, né? E tem aquela tralha invisível, que quando a gente fecha a porta de casa, vai trabalhar, ela nos acompanha, que são as tralhas emocionais, tá? As angústias, os rancores, aquele relacionamento que não tá legal e que você fica ali, sabe, angustiado, os medos, as preocupações, o boleto que eu tenho que pagar, a escola das crianças, aquele problema que eu preciso resolver, exame de saúde que eu tenho que fazer e eu estou adiando. Então, são essas duas tralhas, as físicas e as emocionais. Elas estão sempre juntas.
E a gente É quer se verdade. livrar das duas, né? Tem que livrar. Não, com certeza, com certeza. Agora, quando a gente pensa em organização da casa, Gabriela, por onde a gente começa? Qual é a sua dica? Como é que a gente Hum. começa a fazer isso? Bom, a gente começa se livrando das tralhas, né? Por Ah, isso que eu estou fazendo esse evento lá no meu canal, no meu Instagram, @organize com Gabriela. Inclusive, quero convidar todo mundo para participar. É um evento online gratuito que eu estou desenvolvendo todo esse assunto. que É, bacana. Legal. inclusive, Inclusive, eu quero até falar assim que quando eu comecei a falar sobre organização, abrir meu Instagram para poder trabalhar, captar clientes e tudo mais, eu falava muito dessa parte do destralhe, do desapego, minimalismo, que é um estilo de vida mais desapegado, né? Só que eu percebia que as pessoas não gostavam desse assunto, sabe? Então eu parei um pouquinho de falar sobre isso e falei mais sobre organização, dicas de como organizar, como guardar tal coisa. E aí eu percebi que as pessoas estavam interessando mais. Eu consegui, né, entrar na casa das pessoas para poder fazer a organização. Mas aí o que acontece? Quando eu já estava na casa da pessoa organizando, eu falava sobre essa questão da tralha e ia conduzindo individualmente, cada família. E eu percebi que realmente a tralha é o principal, a pedra no sapato mesmo, da organização. Se você tem tralha na sua casa, você não vai conseguir organizar. Então eu fiquei muito feliz de eu me empoderar para poder falar sobre tralha no meu canal e poder falar sobre isso. É algo que repele um pouco as pessoas, mas que é extremamente importante. O processo de organizar começa com destralhar. E se você entender que quando você vai organizar, o primeiro passo é você fazer uma triagem. Aí você vai fazer uma seleção, né, do que você quer organizar, que é o que você ama e o que é útil para você, e aquilo que é tralha, que você não ama e que não é útil. Então você precisa separar isso, porque a gente não consegue organizar a tralha. Nenhuma profissional, principalmente, e muito menos a dona da casa. Ela não consegue organizar coisas que não é úteis para ela e coisas que ela não ama, não faz sentido. Por isso que a organização é tão libertadora, é tão maravilhosa, porque quando você seleciona e decide tirar da sua vida aquilo que está te atrapalhando, você fica com o quê? Só com aquilo que você ama e só aquilo que é útil. Ah, entendi. Então, peraí. Olha só que interessante. Até ali, você falando e as imagens ali casando. Olha só que interessante e básico, né? Às vezes a gente tem uma tendência do consumismo, né? De comprar, trazer. Ah, eu quero decorar minha casa, eu quero mudar meu estilo, eu quero ter coisas, né? E a gente tem uma tendência de encher a nossa casa de mais coisas, somando com aquilo que já tem. E há sempre uma insatisfação, né? Parece que nunca tá bom, você nunca tá satisfeito, você muda e leva para um lado, leva para o outro. E vai juntando E coisas, vai né? juntando coisas e você já não tem mais espaço. Aí é aquela hora que a esposa olha pro marido e fala: amor, não sei, não tá bom, né? E é nessa hora que é o contrário, né? Às vezes a gente tem que juntar para tirar muitas vezes, né? E parar e olhar, às vezes, o ambiente. Como que é esse processo, né? Quando alguém te contrata, por exemplo, fala: vem aqui para minha casa, eu preciso organizar. Você tem essa autonomia de tirar alguns itens? Como é que é o Como que é passo a esse passo aí? passo? Cada família funciona de uma maneira, né? Por isso o nome personal organize, é personal, é personalizado, né? É para cada um. Então eu entendo tudo isso. Cada um quer organizar por um motivo específico, né? Porque o relacionamento familiar já está muito desgastado, brigas, né? Com o marido, com filhos, por causa da bagunça. Outros porque quer mais espaço no guarda-roupa. Cada um tem um motivo específico. Então eu atuo muito individualizado. E é importante falar que a organização ela não vai fazer você parar de comprar. A minha linha de raciocínio com a organização é mais sobre o autoconhecimento. Você se conhecer. E eu passei por isso quando eu organizei minha casa e eu acho que é por isso que é tão importante que eu passe isso para as pessoas. Quando a gente faz essa etapa a primeira etapa da organização, que é fazer essa triagem, você começa a selecionar aquilo que você gosta, aquilo que é útil, que tem a ver com a sua rotina. Muitas vezes a desorganização vem porque tem pessoas que são organizadas, mas a casa está bagunçada, porque mudou a rotina e não se adequou. Então, por exemplo, você falou que a gente consome muito, acumula muito. Não tem problema nenhum você comprar coisas que você gosta. Não tem Mas com problema algum. propósito.
Sim, e aí quando você começa a passar por esse processo de triagem para definir o que você gosta, hoje na sua vida, qual a rotina? Você faz academia? Você faz atividade física? Você faz aula de dança? Você faz boxe? O que você faz? Então, de repente, o que acontece? Por exemplo, eu já tive uma época que eu fazia balé. Eu tinha sapatilha, colã, meia fina. Hoje eu não faço mais. Então, por que eu deveria manter esses itens de balé na minha casa se eu não faço mais balé? Percebe? Então, você precisa atualizar. Bom, é uma atividade que eu quero fazer futuramente? Aí é preciso pensar e ser assim honesto consigo mesmo, né? Ou se dê um prazo. Olha, eu vou então arrumar uma caixa, colocar todos os meus itens de balé, ou todos os meus itens de boxe, ou todos os meus itens do hobby que eu não estou fazendo mais, mas eu quero fazer, num prazo de 1 ano. Eu tenho 1 ano para voltar nessa rotina. Se eu não fizer, então ela vai virar uma tralha, ela tem que sair da minha casa. Então percebe que é um autoconhecimento e também uma adequação à sua rotina atual. Porque imagine, nós somos seres humanos que gostamos de novidade. E cada vez mais a gente tem opções diferenciadas de coisas a fazer, de interesses. E se a gente for acumulando todos os tipos de hobby, todos os cursos que a gente for fazendo, todas as rotinas, a gente não dá conta. Por isso que a gente está tão sobrecarregado, tão cansado. Então é importante que você atualize. Hoje, como está a minha vida? Como está a minha alimentação? As atividades físicas que eu faço, a minha rotina, o meu trabalho, as roupas que eu uso. No meu trabalho, eu tenho um trabalho formal. Se eu sou homem, eu uso gravata. Se eu sou mulher, eu uso blazer. Ou eu tenho um trabalho mais informal. Então, você vai adequando tudo isso. Como estão os meus sapatos? Eu uso mais tênis, eu uso mais sapato de salto. Como que é isso? Né? Então, você vai adequando a sua vida mesmo. E, Gabriela, cada vez mais pessoas têm buscado ajuda profissional para botar a casa em ordem? Sim, e é muito interessante porque se você tiver uma dor de dente, por exemplo, onde você vai? Você procura qual profissional? Um Uhum. dentista, né? Tô com Aham. dor de dente, vou ao dentista. É muito simples, muito fácil. Muitas vezes a pessoa está com a casa toda bagunçada, aí tem insônia, tem problemas respiratórios de tanto, por exemplo, tantas revistas e livros acumularam, pegando poeira, pegando traça, e aí isso pode ocasionar problema respiratório também. Tem tantos esses problemas, brigas na família por conta da desordem, da bagunça, mas não sabe que existe um profissional que vai ajudar. Só que tem crescido essa profissão, né? As personal organizer tem crescido, as profissionais no Brasil é uma profissão muito nova e eu acredito que cada profissional falando mais, essa oportunidade que eu tenho aqui de poder falar sobre isso também mostra para as pessoas que existe alguém que pode ajudar a conter a bagunça, a mostrar uma forma melhor de viver. Então isso é muito legal. E as pessoas têm gostado bastante. Show. Tem uma pergunta do nosso internauta. Agora eu quero Sim. saber se isso é mito ou é verdade, porque eu já Ai, ouvi ai, essa ai. pergunta e agora é hora de saber sobre isso. Eu Ou é adoro só uma desmentir desculpa, boato. hein? O Anderson perguntou que ele já ouviu dizer que pessoas desorganizadas são mais criativas. Será que isso é verdade? Ou isso Pela é minha uma cara, o que você desculpa? acha? O que Pessoas que você me desorganizadas são diz? mais criativas? Pessoas desorganizadas. Olha, eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que as pessoas que são criativas, elas têm muitas ideias. O pensamento é muito rápido. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu tenho muitas ideias. E se o meu ambiente não estiver organizado, eu não vou conseguir usar de toda a capacidade que a minha criatividade me dá. Eu acredito muito nisso. Uhum. Por Entendi. isso que eu falo que quando você tiver, vamos supor, no seu home office, ou vamos supor, a pessoa é um artesã, tem a mesa para ela fazer os artesanatos, é importante deixar a bancada livre, Aham. livre de tudo, somente com aquilo que você vai usar. Então, no seu home office, por exemplo, tem seu notebook, o celular para fazer, às vezes, uma transmissão, atender algum cliente, alguma coisa assim, lápis, caneta, papel, o que é extremo necessário que você usa toda hora, deixa na bancada. Aquilo que você usa de vez em quando, por exemplo, às vezes um durex, um grampeador, por exemplo, que você usa às vezes, coloca na primeira gaveta e mais acesso à mão, mas a bancada deixa livre, porque isso facilita a sua mente de pensar e ter mais ideias. Então eu acredito muito nisso.
Tá certo. Uma outra pergunta, assim, qual que, nos seus atendimentos, nas suas conversas, o que que você percebe que dificulta mais a pessoa dela ter a primeira iniciativa de ter essa organização, né? De ter esse desbloqueio de organizar? E quando você vai e organiza, como que é esse processo? Ela consegue dar essa continuidade ou ainda há esse processo de te chamar Daqui a novamente, pouco né? tá tudo bagunçado. Tá. Volta na primeira pergunta, por favor. Qual Qual que a é a resistência? A dificuldade principal dificuldade. de Das pessoas de me organização? contratarem, ou não? Não, da organização mesmo. Ó, eu converso muito, né, no meu Instagram com as pessoas offline, né, as pessoas no meu dia a dia. A principal resistência é as pessoas acharem que conseguem fazer sozinha. Só que, na verdade, elas conseguem arrumar a casa. Arrumar é guardar sem critérios. Organizar é guardar com critérios. Por isso que quando você organiza, a bagunça não volta. Principalmente que você vai tirar a tralha, que é o primeiro passo, lembra que eu falei? Então, a segunda pergunta que você falou da questão de manter a organização. Isso. No meu trabalho, eu faço um projeto de organização. O que que é isso? Eu vou criar sistemas para que o seu dia a dia fique mais prático. Então, você na sua rotina, você é casado, você é solteiro, tem filhos, não tem? Você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você faz? Você vai à academia ou não? Você vai para o trabalho, academia é de noite? Então, todas essas questões, toda a sua rotina, eu vou adequar e vou criar um sistema de organização para que tudo fique automático, tudo fique à mão, fique fácil. E sua rotina vai fluir melhor. Por isso que a bagunça não vai voltar, porque eu vou criar esse sistema de organização. E geralmente, quando as pessoas fazem, né, pega uma dica no Instagram, um vídeo no YouTube, ou se sente inspirado até por essa conversa que a gente está tendo, a pessoa resolve, então vou organizar minha casa, aí faz. Só que a maioria das vezes elas estão arrumando, que é guardando sem critérios. E existe todo um método, uma técnica para elaborar esses critérios para organizar e a bagunça não voltar. Bacana. Por isso que Gabriela, a pra organização gente encerrar, funciona. show. Muito bom. Pra gente encerrar, eu queria que você deixasse mais uma vez o seu canal, né, e falasse, reforçasse o curso que você vai fazer. Como é que vai ser, como é que as sim. pessoas podem participar. Tá, o meu canal é @organize-com-Gabriela no Instagram. Eu vou fazer um evento dia 11 e 12 de janeiro, às 7 horas da noite. E, enquanto isso, eu estou preparando todo mundo para um evento online gratuito, onde todos os dias, às 8 horas da manhã, lá no meu Instagram, eu troco essa ideia, eu bato um papo, eu ajudo as pessoas a terem uma mentalidade mais organizada, a terem essa mentalidade de como que a tralha prejudica a vida delas, para que no dia 11 e 12 a gente realmente fale sobre 2022 sem tralhas. Eu vou orientar todas as pessoas que participarem desse evento a destralhar cômodo por cômodo das suas casas. Muito bacana. Tá aí na tela o seu arroba, né? Organize com Gabriela, que é o arroba do Instagram, para que todas as pessoas possam, né? Quem está acompanhando a gente aqui, para que possa também entrar em contato contigo, enfim, acompanhar seu Instagram, ter mais dicas e, obviamente, participar também desse evento. Você sabe que às vezes eu tô tomando um cafezinho e às vezes eu clico lá e vejo ela online já, né? né? Toda manhã, 8 da manhã, ela tá lá online já dando algumas dicas. O Anderson escreveu aqui, ó, o famoso procrastinador, né? Que a gente vai organizando não, a gente vai arrumando sem propósito, né? Vai só escondendo a baguncinha ali, ó. Ou Tá então, tudo bem, um dia alguns foi nem assim, isso, né? A galera que deixa a bagunça mesmo, você abre o guarda-roupa, tem uma pilha de roupa, uma confusão, enfim, precisa tirar a tralha da frente. Gabriela, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, foi um prazer recebê-la. Eu que Volte agradeço. sempre, viu? Foi muito bom. Feliz 2022. Para vocês também.